sou o professor Lúcio, da disciplina de História. Vou estar com vocês em algumas aulas aqui. Sejam muito bem-vindos. Pois bem, vocês já pararam para pensar como o ser humano chegou em nosso continente, que é todo cercado por água, pelo Oceano Atlântico de um lado e pelo Oceano Pacífico do outro? Portanto, a gente há de pensar uma coisa. Nós chegamos aqui em algum momento da história, em algum momento do passado e de alguma forma. Como seria essa chegada nossa aqui? Por terra? Por água? Uma vez que o nosso continente ele é o único continente que vai do hemisfério norte, lá em cima, e vem até o hemisfério sul, aqui embaixo. Ok? Para conhecer um pouco mais dessa história, nós vamos assistir um vídeo também chamado A Jornada da Vida, do Fantástico da TV Globo. Espero que você goste, faça bom proveito. Já parou para pensar como era o Brasil 10 mil anos atrás? Pois a gente vai mostrar como vivia o povo que chegou aqui milhares de anos antes do descobrimento. Esse povo chegou muito antes até do que os índios. É verdade. Olha, os repórteres Sônia Bride e Paulo Zero visitaram os lugares que contam essa história. Uma história que tem rosto e tem nome. Luzia, a primeira brasileira. Cavernas. Água e vento mudam essas formas lentamente. Trazem a terra que cobre e preserva milhares de anos de uma história aos poucos descoberta. A chegada ao continente americano da espécie que conquistou o planeta, o Homo sapiens. Como a humanidade chegou até aqui, a milhares de quilômetros de onde a espécie surgiu na África? Caminhando, sem rumo definido. Seguia animais de caça, buscava frutas, raízes, fugia da seca ou do frio. E como não tinha cidades e nem lavouras, uma vez que avançava, também não tinha motivos para voltar para trás. Assim chegou até a América do Sul, a última fronteira da humanidade, na incrível jornada da vida. A nossa espécie surgiu na Etiópia. Há 2 milhões de anos, o Homo erectus já estava deixando a África. Fósseis desse nosso ancestral foram encontrados na Ásia e em toda a Europa. Há 80 mil anos, o Homo sapiens, a nossa espécie, começou a se espalhar pela África e o resto do planeta. Foram muitas levas de migrações. Ele ocupou a Ásia, chegou à Austrália e Polinésia. Na última era do gelo, Ásia e América ainda eram ligadas por terra. O Homo sapiens atravessou o Estreito de Bering e se espalhou pelo continente. Há 13 mil anos, já ocupava estas cavernas em Lagoa Santa, Minas Gerais, uma das maiores concentrações de fósseis humanos das Américas. A gente realmente está conseguindo ver as crianças, os jovens, os adultos, mulheres, homens, e ter uma noção de como esses grupos se comportavam como uma população. Um povo que tinha rituais. A maior prova está nos sepultamentos revelados sob a poeira milenar. Nós temos 2 esqueletos numa sepultura aparentemente dupla, em que há um indivíduo onde a cabeça estaria sob esse bloco de pedra, as costelas, as costas dele fazem essa curva, aqui estaria a bacia. Por que eles foram enterrados assim? Uma passagem para a vida após a morte? Ou uma homenagem dos vivos à vida que se foi? A região está cheia de mensagens deixadas por eles. Cenas de caça, da incrível variedade de animais que andava por aqui. O primeiro a registrar essas mensagens do passado foi um dinamarquês, Peter Lund, ainda na primeira metade do século XIX. Lund fez muitas descobertas reveladoras. A principal neste lugar, o Sumidouro, onde na época da seca o riacho some para dentro de uma caverna subterrânea que na estação das chuvas transborda formando um lago.
Aqui, Peter Lund encontrou fósseis humanos junto com os de animais da chamada megafauna, bichos imensos que foram extintos há 10 mil anos, como a preguiça gigante, o tigre dente de sabre e o xenorrinotério, um parente do cavalo com nariz estranho. Um século e meio depois, nos anos 70, o professor André Proust era um jovem pesquisador da missão francesa que veio estudar a região. Quando nós estávamos escavando na parte de cima, ou seja, menos de 7.000 anos, nós encontramos várias pinturas enterradas. Foi o primeiro caso, acho que na América Latina, em todo caso no Brasil, que permitiu a gente ter uma comprovação de que pinturas, daquelas que a gente chama de rupestres, tinha vários milênios de existência. Foram anos seguidos de pesquisa até juntar as provas de vida humana aqui há mais de 10 mil anos. Nesta fenda, eles encontraram ossos humanos espalhados. Primeiro, partes do corpo. No ano seguinte, o crânio. Ainda foi preciso um tempo para eles entenderem que pertenciam todos ao mesmo indivíduo. Uma mulher que morreu ou foi enterrada aqui há 13 mil anos. Essa mulher ficou conhecida como Luzia, a primeira brasileira. Só 20 anos depois, Luzia ganhou fama. O pesquisador Walter Neves, da USP, estudou o fóssil. Ela faz parte da primeira população humana que entrou no continente americano. Né? Analisando o formato do crânio, as cavidades dos olhos, os dentes, Walter viu que Luzia era negroide, muito parecida com os aborígenes australianos e muito diferente dos índios que a gente conhece. Nós propusemos, então, no final dos anos 80, de que a América teria sido ocupada por duas populações distintas. Segundo essa teoria, a população mais antiga, o povo de Luzia, teria atravessado o Estreito de Bering há 14 mil anos. E pelo Alasca foi descendo até chegar ao Brasil. Há 11 mil anos veio outra leva, a dos ancestrais dos índios atuais. A reconstrução artística deu um rosto para os primeiros brasileiros. Esses são os traços de Luzia. Não sabemos que cor ela tinha ou qual o tipo de cabelo, mas podemos, com a ajuda da computação gráfica, imaginar. E não é só o rosto. A cada vez que os pesquisadores encontram um fóssil, uma ferramenta, restos de uma fogueira, é como se abrissem uma janela para o passado, que nos permite ver e reconstruir a vida que levava o povo de Luzia. Uma vida dura. Poucos passavam dos 35 anos. E eles não viviam nessas cavernas. Eram nômades. Caçavam, colhiam frutas, muitas raízes. Nessas cavernas eles passavam alguns dias, se abrigavam e seguiam em frente. O povo de Luzia era exatamente igual a nós. Tinha as mesmas habilidades, a mesma inteligência que nós. Éramos nós, antes das cidades, do desenvolvimento, da agricultura, iguais a nós, num mundo muito diferente e perigoso. O mundo da megafauna. Tigres dente de sabre. Preguiças gigantes. Como é que iam chegar com a sarabatana, um arquinho igual aos que meu filho brinca, diante de um mastodonte? Diante de uma preguiça gigante que tinha pelo menos 70 centímetros de garra. Era o primeiro astronauta brasileiro, o sopapo que ia receber entrava em órbita. O maior terror do povo de Luzia devia ser correr de um tigre dente de sabre. Por razões que nós não conseguimos explicar, eles não caçavam essa megafauna. Mas entre as 70 mil peças do Museu de Ciências Naturais de Belo Horizonte, o professor Cartelli tem provas de que eles não desperdiçavam a carne se encontrassem o bicho morto, um osso de preguiça gigante. Este osso equivale aqui. É este osso Esse aqui. Aqui houve nitidamente um trabalho de arrancar aqui esses cortes. Neste sentido, a natureza não pode fazer isso. O que
aconteceu com o povo de Luzia quando os outros chegaram? Em alguns pontos do Brasil, há indícios de que ele sobreviveu até o século XIX. Em alguns locais eles foram completamente substituídos, como por exemplo na costa brasileira, você não tem vestígio dessas populações, né? E em algumas regiões houve cruzamento entre essas duas levas. Mas seriam mesmo esses os primeiros brasileiros? Serra da Capivara, Piauí. Região arqueológica declarada pela Unesco Patrimônio da Humanidade. Na paisagem deslumbrante da Caatinga, galerias de arte a céu aberto, deixadas por povos que viveram aqui. Um registro rico da fauna da região quando havia aqui uma floresta úmida. Cenas de uma sociedade que valorizava a interação social. Danças, festas. Um parto feito por um xamã para falar da vida ou por um homem que acabou de descobrir a emoção de ser pai. Esses tracinhos são uma espécie de contabilidade? Um calendário? Isso é a primeira escrita. Eram povos que tinham tradições, que tinham crenças. Nós escrevemos tudo que nós sentimos. Eles, então, gravavam desta maneira. Só que tinha um código, e esse código se perdeu com esses povos. Ninguém conhece esse lugar como a pesquisadora Nied Guidon. Os estudos liderados por ela tentam mostrar que a chegada às Américas se deu muito antes do povo de Luzia. As datações mais antigas que nós temos são de 90 mil anos. Temos datações de carbono 14 de 58 mil e uma grande quantidade de 30, 20 mil. Tudo indica que vieram da África. A teoria dela é de que há mais de 80 mil anos, os primeiros humanos vieram para cá direto da África, cruzando o Atlântico em balsas, empurrados por fortes correntes marinhas. No bem montado Museu do Homem Americano, em São Raimundo Nonato, podemos ver os fósseis humanos encontrados na região. Os esqueletos são mais recentes do que o povo de Luzia. Mas as provas de que o homem estava aqui há mais de 80 mil anos são essas ferramentas de pedra lascada. A datação foi feita com base em carvão encontrado junto com elas. Mas parte da comunidade científica acha que essas pedras não foram moldadas por humanos. Eu era ferrenho opositor das pesquisas da Nied lá na Serra da Capivara, mas há alguns anos ela me convidou para visitá-la e eu analisei essas ferramentas. Eu saí dessa visita, digamos que 99% convencido de que ela está correta. O elo perdido, que vai revelar quando de fato os primeiros brasileiros chegaram, está enterrado em algum ponto do Brasil, esperando para vir à luz. Se você estudar as populações humanas no Velho Mundo até 10 mil anos atrás, todas tinham cara de africanos. 10 mil anos, um piscar de olhos na história da evolução humana. Éramos todos iguais. Foi o ambiente onde os humanos se estabeleceram que mudou traços, cores, criou a diversidade humana, mas não mudou a espécie, que continua única, igual. Então, o objetivo desta aula é entender como foi o processo de migração do homem, da nossa espécie Homo sapiens, que está aqui neste planeta há 160 mil anos, e como essa espécie chegou em nosso continente há 80 mil anos atrás, segundo as pesquisas mais recentes. Ok? Então vamos nessa? Pois bem, o nosso tema é o povoamento do continente americano e a chegada também do homem ao que hoje nós chamamos de Brasil. Por que o que hoje nós chamamos de Brasil?
porque no passado esse território era uma vasta área sem esse nome, não havia essa nomenclatura. Brasil é um nome recente, portanto, é correto falar, né, no passado distante deste território, ok? Nós falamos na aula passada que o homem é o único animal de toda a variedade que a gente tem, diversidade de animais que há no mundo, né? É o único que ocupou todos os continentes que há no planeta Terra. Esse processo de ocupação do homem em todos os continentes é chamado de povoamento. E para que o povoamento acontecesse, foi preciso ter a migração, a andança, a mudança do homem de um lugar para outro. Mas por que o homem andava tanto assim? Eu costumo dizer que ele andava à procura de 3A: de alimento, de água e de abrigo. E nessa sua jornada, nessa sua busca pela sobrevivência diária, ele vai atravessar vales, rios, montanhas e até mesmo, segundo os cientistas, até mesmo o oceano. Uma vez que, no passado muito distante, né, há 100 mil, 80 mil, 90 mil anos atrás, o nível dos oceanos era mais baixo. Portanto, havia mais ilhas do que se tem hoje, o que permitia o homem se aventurar em troncos de árvores, buscando alimento, buscando água, buscando abrigo em sua jornada pela terra. Esse processo foi natural, o homem não planejou isso, foi acontecendo. Tá? Então, o homem é um ser, né, que nós falamos bípede, que perdeu pelos no corpo, que desenvolveu a habilidade de fazer ferramentas com as mãos, desenvolveu a habilidade também de comunicar-se através da linguagem e, principalmente, o mais inteligente dos animais, uma vez que desbravou, conquistou, ocupou, povoou diversos territórios pelo mundo afora. Florestas, desertos, áreas geladas, montanhas, vales, como até hoje há populações que moram nesses lugares. Portanto, o ser humano é de fato um ser muito, muito especial, porque a sua capacidade de locomoção, de fabricação de instrumentos e de sobrevivência é enorme. Pois bem, como então que o homem chegou à América? A primeira ideia que se acreditava é que o homem teria chegado ao nosso continente atravessando uma faixa de uma faixa de gelo que unia o que hoje é o Alasca, lá nos Estados Unidos, e a Sibéria, lá na Rússia, né? São duas partes separadas por água. Porém, até 10 mil anos atrás, esta área, que hoje é separada por um mar, ela estava congelada. Era possível atravessar essa região andando. Claro que com pelos de animais sob os pés, uma vez que o gelo, né, ele agride a nossa pele e não é possível caminhar sobre ele. Então, na última era glacial, que muitos de vocês conhecem como Era do Gelo, vocês já viram filmes chamados A Era do Gelo, de fato ela existiu, ela terminou a última era há 10 mil anos atrás e começou há 100 mil anos atrás. Nesse período, a locomoção, né, a migração, a mudança do homem de um lugar para outro, ela foi acontecendo, sem ter combinado nada, sem ter programado nada, mas baseada nas suas necessidades físicas e até emocionais. Que necessidades físicas são essas? A de alimento, a de água, a de abrigo. E a necessidade emocional? A de explorar o desconhecido, a de buscar conhecer aquilo que ele ainda não conhecia. Então, os cientistas, principalmente os arqueólogos e historiadores, acreditavam que essa passagem do homem nessa região que a gente chama de Estreito de Bering, ela teria ocorrido há 14 mil anos atrás, entre 14 e 13 mil anos atrás, começando lá no hemisfério norte, e esse homem foi chegando aqui na América do Central até chegar na América do Sul. Como se comprova isso?
foram encontrados nessas regiões que eu falei, lá no próximo, na região próxima ao Estreito de Bering, foram encontrados vestígios da presença humana. Encontrou-se fósseis, encontrou-se objetos de pedra lascada, encontrou-se até mesmo vermes que habitavam o corpo humano, até mesmo fezes que petrificaram e tornaram-se, digamos assim, fossilizaram, o que permite os cientistas pegar esses fósseis, levá-los para laboratórios, analisá-los e identificar há quantos milhões de anos atrás aquele ser, né, aquela matéria orgânica teria existido, ok? Pois bem, e outra coisa, acreditava-se até pouco tempo atrás que os primeiros humanos que chegaram à América eram todos de origem, que a gente chama na linguagem científica, de origem mongoloide, de origem amareloide, de origem asiática. Lúcio, mas espera aí, mongoloide não é quem mora na Mongólia? Quem mora na Mongólia é mongol, né? Mongoloide é uma etnia, um tipo físico que é semelhante aos indígenas que nós temos aqui no Brasil. E qual que é a principal característica desse tipo físico? Eles têm o rosto mais redondo, o olho mais fechado, mais puxadinho, como os dos orientais, certo? Seria mais semelhante um pouco aos chineses, né? Do rosto mais redondo e com esse olho mais fechado, bem típico dos nossos indígenas, sobretudo dos indígenas que vivem hoje no norte do Brasil. Porém, na história é uma ciência humana, né? E a todo momento se fazem novas descobertas. Também se descobriu aqui no Brasil, em duas regiões, no Piauí, na cidade de São Raimundo Nonato, numa região chamada Serra da Capivara, se encontrou também muitos vestígios da presença humana lá. E a arqueóloga que estuda lá nessa região, a chamada Niede Guidon, ela tem comprovado para o mundo científico, ela tem mostrado para os cientistas que o homem está na América há muito mais tempo do que se imagina. Enquanto se acreditava que ele estaria aqui no máximo há 14, 13, 12 mil anos atrás, ela defende a hipótese que está cada vez mais aceita de que o homem está aqui há pelo menos 80 mil anos atrás. Tudo isso baseado em evidências científicas, em análises de fósseis, análise de material deixado pelo homem primitivo. Pois bem, e aqui em Minas Gerais? Aqui vamos ter uma surpresa que os cientistas não esperavam encontrar. Na década de 70, foram encontrados fósseis na região da cidade mineira de Lagoa Santa, próximo a Belo Horizonte. Fósseis encontrados, né, na entrada mesmo de uma caverna, que era um abrigo natural das populações primitivas. Pois bem, esses fósseis foram estudados depois de muito tempo, porque a pesquisa arqueológica, a pesquisa com os fósseis é uma pesquisa muito demorada. Eles foram estudados. E qual foi a surpresa que o arqueólogo Walter Neves encontrou que foi diferente do que a arqueóloga Niede Guidon encontrou lá no Piauí? O Walter Neves encontrou aqui em Minas Gerais fósseis que, ao serem analisados, estudados e as informações jogadas num programa de computador de uma inteligência muito profunda, concluiu-se que essas populações não eram pardas, amareloides, eles eram de características negroides, semelhante à população nativa também lá da Oceania, lá de um país da Oceania que é a Austrália, os aborígenes, né? Aborígenes é uma espécie, é um indígena, né? Na Austrália se fala aborígene, aqui nós falamos indígenas. Só que essa população de fósseis encontrada em Minas Gerais, na cidade de Lagoa Santa e pesquisada pelo Walter Neves, surpreendeu todo mundo por apresentar características de pessoas negras e não de pessoas pardas. Mas qual é o problema aí? Não há problema. É porque até então nós acreditávamos que as populações negras só teriam chegado aqui no Brasil depois que os portugueses vieram para cá, ocuparam essa terra e trouxeram os nossos irmãos africanos como escravos. Então a gente sempre estudou isso. Aqui morava o indígena, tem cor parda, né? Amarela,
de origem asiática, lá o português é branco, de origem europeia, e chegou o negro, de origem africana, que tem a pele escura. Pensávamos assim, mas a ciência nos surpreende. Essa população de fósseis veio nos mostrar que há muito mais mistérios no passado do que a gente possa imaginar. Mas esses mistérios do passado podem ser desvendados graças ao avanço da arqueologia, né, da história, da química, dos recursos que os cientistas dispõem. Neste sentido, a gente pergunta se houve populações com características negras aqui no que hoje é o Brasil, há 12 mil anos, há 11.500 anos atrás, onde essa população foi parar? É aí que entra duas hipóteses. A primeira delas era um grupo populacional que não conseguiu sobreviver por muito tempo mais aqui, devido a vários motivos. De repente, carência alimentar, disputas entre tribos. Não há uma resposta para isso. E há a possibilidade dessas populações negras que viviam aqui no que hoje é Minas Gerais também terem se miscigenado, se misturado com as populações pardas, amareloides, que nós chamamos de indígenas, até as características negras dessa população vão desaparecer nos descendentes, dos filhos que eles terão. Então, são hipóteses, são possibilidades que os cientistas, os arqueólogos, nos explicam por que essa população negra, de características negroides, que teria existido aqui há 12.000, 11.500 anos atrás, desapareceu, né? Ela se fundiu, ela se misturou com as espécies indígenas, ou então morreu, sumiu do território devido a catástrofes naturais ou à fome, certo? E aí nós temos uma personagem famosa, que é a Luzia, né? Apelidada de a primeira brasileira. Assim como lá na África nós tivemos a Lucy, a chamada mãe da humanidade, a primeira primata bípede, a primeira espécie a ficar em pé dos australopitecos, aqui nós tivemos a Luzia. Só que esse nome, quem deu foram os arqueólogos, não podemos esquecer, a Luzia não era um australopithecus. A Luzia já era o Homo sapiens, a nossa espécie. Ela já era idêntica a nós em termos biológicos, né? Internos. Claro que a aparência dela era diferente, a externa, mas em termos biológicos ela já era um Homo sapiens que já falava, que já fabricava instrumentos, já tinha uma condição de sobreviver sempre em grupos. Uma coisa muito importante, o homem ele só conseguiu migrar, ocupar, povoar vários pontos da Terra porque ele sempre esteve em grupo. Sozinho ele não era nada. Enfrentar as feras, enfrentar o frio, enfrentar a busca do alimento, só era possível em grupo. O que isso significa que nós podemos trazer para a nossa vida hoje? Significa que nós somos seres de relação de grupo, somos seres gregários. A gente precisa um do outro. Por isso, o respeito, a amizade, o carinho, o diálogo, tudo isso é muito importante. Se nós não tivermos essa convivência nesse sentido, nós podemos nos autodestruir. E não é isso que queremos. Então, vamos conviver com as diferenças, vamos ter essa consciência de que somente em grupo é que é possível o ser humano construir a sua história. Sem grupo, nós não somos nada. Um abraço.